Graça e paz, queridos. Bom a gente começar essa manhã assim, né? Na presença do Senhor, depois de uma chuvinha boa. E podendo adorar a Deus, né? Contemplar a presença de Deus, né? No amanhecer do dia. É muito bom. A música que nós cantamos nesse hino diz que bem de manhã, né? Embora o sol sereno, tudo a ver hoje, né? A gente não viu o sol, mas a gente está nessa serenidade que o Senhor, né, nos concede nessa manhã, que nos traz alegria, né? Eu até tinha achado que não ia chover mais, né? Porque a gente passou dezembro sem chuva, mas o Senhor tem nos abençoado, né? Esses dias derramando a chuva sobre nós. E aí a gente busca Deus, né, pela manhã, nessa mobilização Buscai. A gente tem envolvido, né, o máximo de pessoas possível que estão ao nosso redor, para que também esteja junto conosco, buscando Deus, nessa forma de ouvir Deus mesmo, de ouvir Deus falar conosco. E a gente tem, sim, sempre orado, sempre estado aqui, né, clamando em casa, andando, onde nós estamos indo, a gente tem clamado a Deus, tem falado com Deus, e às vezes a gente não consegue ver resposta de Deus nas nossas orações. E a gente fica com angústia, né, no nosso coração, e aí, mas será por quê? De repente é porque a gente não parou para ouvir Deus. A gente fica nesse ativismo, nessa correria o tempo inteiro, de chegar diante de Deus com uma lista enorme e falar, Deus, é disso que eu preciso, e vai embora. Né? A gente não segue aquilo que a gente deveria fazer, que era parar um pouquinho para ouvir Deus. E como é bom a gente poder, né, ter esse momento de ouvir Deus. Lá em Lucas 12:31, versículo muito conhecido nosso, né, que a gente fala o tempo inteiro, e que diz assim, né, em Lucas 12:31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. E a gente para falar assim, mas que coisas são essas, né? Acima do texto, né, no nosso contexto, nós temos um relato aqui de muita coisa, e de coisas que realmente é do nosso dia a dia, do que a gente faz, do que a gente fala, né, de tudo que nós colocamos diante de Deus, e Deus nos chama a atenção, olha, busque primeiro o meu reino, busque a minha presença, né? Se coloque diante de mim, né? Converse comigo, venha falar comigo, né? Não precisa se preocupar, porque ele começa, né? Ele vai falar da ansiedade, e essa ansiedade nós vivemos constantemente. Eu acho que não tem esse que vai dizer assim, eu não sou ansioso. Nós não podemos ser ansiosos, mas nós temos um estado de ansiedade. Tem dia que a gente acorda com o coração, né, acelerado porque nós temos algo para resolver, ou porque nós imaginamos que algo pode acontecer, e a gente fica nessa ansiedade, né, de querer resolver as coisas futuras, de querer tentar colocar o futuro dentro do presente. E Jesus nos chama a atenção para isso, olha, busque primeiro o meu reino. Venha para a minha presença, vamos conversar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu até contei segunda-feira na live falando de um processo que eu vivi a semana passada, de ficar angustiada. Eu falei assim, eu tirei férias, eu queria cuidar da minha saúde, e eu precisava de uma consulta e eu não estava conseguindo já há uns 6 meses. E eu estava bem angustiada, e aí tinha uma amiga que me ligava o tempo todo para ir para casa dela, falou, você está de férias, vem passar uns dias. E eu sem querer ir, porque eu estava tentando resolver minhas coisas. E aí ela chegou, me ligou e falou assim, meu esposo está passando aí para te pegar. Eu não tive muita opção, falei, tá bom, eu vou. Né? E eu cheguei lá, eu sentei na mesa com ela, ela olhou para mim e falou assim, ora por mim. Eu falei, Deus, eu saí de casa tão angustiada. Eu saí de casa que eu entrei no carro, tinha umas músicas tão melancólicas, né? E aí eu falei assim, se eu falar que eu vou chorar. E eu fui no carro até a casa dela sem dar uma palavra, porque meu coração estava tão angustiado. E aí quando eu cheguei, ela me pede oração, e eu falo assim, mas Deus, sou eu que preciso de oração. Ela falando e eu conversando com Deus. Eu falei, sou eu que preciso de oração. Sou eu que estou angustiada. E naquela hora, queridos, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo e dizer assim, olha,
O segredo de receber é dar. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou orar. E aí nós oramos, né, todos os pedidos que ela fez. E aí quando terminou a oração, ela orou por mim. Sem falar nada, ela orou. E ela orou por muita coisa que eu tinha colocado diante de Deus. E quando nós terminamos de orar, o meu celular tocou uma mensagem que eu recebi da Secretaria de Saúde dizendo que a minha consulta era no outro dia. Eu tinha ido passar uns 3 dias na casa dela. E aí eu tive que voltar na mesma hora, dentro de 1 hora. Eu estava lá no M4, eu voltei dentro de 1 hora para casa, porque Deus responde a oração. Amém. Mas Deus responde quando nós buscamos, quando nós dispomos a ouvir Deus. Eu poderia falar assim, não vou orar, eu vou falar para ela que eu não estou bem, sabe, queridos? Mas no meio das nossas aflições, existem pessoas precisando da nossa ajuda. E no meio daquele momento em que a gente se dispõe a abençoar outras pessoas, nós também somos abençoados. Sabe, não é porque somos merecedores, mas é a misericórdia de Deus sobre nós. Sabe, porque o Senhor nos ama, porque Ele cuida. E Ele quer sim saber como é que está a sinceridade do meu coração. Porque eu falo, e como é que eu estou exercendo aquilo que Deus tem, né, falado conosco. E Ele diz, buscai antes o reino de Deus. Antes de tudo, Ele diz assim, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas nos serão acrescentadas. E são palavras de Jesus para nós. E Ele fala por que a gente deve estar se preocupando, né? Para a gente não andar ansioso, porque se a gente olha, os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. E por que eu vou me preocupar com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, se eu tenho um Deus que cuida? Sabe, que se eu tenho um Deus que está ali o tempo inteiro à disposição da minha vida para poder fazer com que os meus dias sejam melhores. Vamos passar por aflições, nós vamos, mas o Senhor diz, olha, não se preocupe, eu estou com vocês. Eu vou continuar com vocês. Que seja no vale, que seja na montanha, a presença do Senhor é conosco, queridos. Mas nós precisamos estar atentos para essa presença. Porque nós nos esquecemos. E a gente começa a questionar Deus, como eu fiz aquele dia. Deus, minhas férias estão acabando e eu não consegui resolver nada em relação à minha saúde. Eu precisava de uma consulta para resolver meio mundo de coisa, sabe? E a gente começa a esquecer que não é quem está lá trabalhando, que não é, sabe, quem vai estar no... Não, mas é Deus que coloca as pessoas lá para nos abençoar. É Deus que faz acontecer, sabe? Tantas coisas que nós precisamos simplesmente da intervenção divina. Aquilo que cabe a nós fazemos. Mas nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Sabe, a gente precisa todos os dias, como esta manhã. Daí ele diz, bem de manhã, embora o céu sereno. Daí que a gente comece a clamar, porque pode ser que o dia vai ser tranquilo, mas pode ser também que venha uma tempestade. E que se a gente não se preparar logo cedo, provavelmente nós vamos estar desestabilizados. Provavelmente a gente não vai conseguir vencer essas lutas, essas batalhas diárias, porque nós não buscamos Deus logo cedo. Porque nós não buscamos Deus no início daquele problema. Né? Nós precisamos olhar e falar assim, Deus, aconteceu isso e nós precisamos da tua ajuda. Mas sabe, em tudo, queridos. A gente está no trabalho, na correria, nós estamos em casa cuidando de filhos, nós precisamos orar. A decisão precisa vir, sabe, aprovada por Deus. Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, né? O enganoso é o coração. E a gente acha que está fazendo tudo certo. Mas nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que vem de Deus, sabe, a resposta certa. Que não é o meu achismo, não é porque eu olho e falo, esse caminho aqui vai me levar até lá. Mas eu preciso saber que Deus me conduz até chegar lá. Amém. Pode ser que não seja o caminho que eu estou pensando. De repente Deus vai fazer dar voltas para poder chegar no lugar certo. Porque aquele caminho que eu estou pensando não é o caminho que vai me chegar até a decisão correta. Buscar primeiro o reino de Deus não é só pela manhã, como a gente está aqui, mas é em todo o propósito de vida. E nós estamos na mobilização buscar exatamente para pensar em 2024. O que Deus tem para nós em 2024?
Qual é o direcionamento de Deus para a nossa vida? Sabe, a gente começa o ano com nossa agenda, fazendo tudo aquilo que a gente quer realizar em 2024, acrescentando algumas coisas que não deu para resolver no outro ano, e a gente começa com esse monte de coisa, e a gente parou para perguntar a Deus, qual é a tua vontade para 2024? E é por isso que nós estamos nesse início de ano, buscando ouvir Deus. Para Ele dizer assim, olha, é nesse caminho, sabe? É por aí que vocês devem andar. Lucas 11 também, lá no versículo 9, diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Palavra do Senhor, esses dias todos eu tenho estudado e eu tenho encontrado tanto Deus falando, ó, busque. Se eu for fazer a relação, eu estou lá só anotando aquilo que Deus tem falado dentro da sua palavra, dizendo assim, olha, busque. Sabe, a gente olha de Gênesis a Apocalipse, Deus tem nos falado, busque a minha presença. Sabe, Deus tem nos chamado para estar mais perto dEle e nós não temos nos atentado a isso. Porque a gente acha que 5 minutos de oração está sendo suficiente para nos manter 24 horas por dia. Não, queridos, em todo o tempo nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos estar diante de Deus dizendo, Senhor, é a minha vontade, mas eu quero colocar a minha vontade à disposição da tua. Né? E qual é a tua vontade para a minha vida? Sabe? Em que tu queres que eu faça? E assim, para a gente poder entender que a nossa caminhada, ela só vai valer a pena se nós decidirmos andar com Deus. Se nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar. E a gente fala assim, mas nós somos cristãos, nós estamos sempre na igreja. Mas, queridas, às vezes a gente entra nessa questão da religiosidade, sabe? De estar aqui, mas a gente às vezes esquece que a gente precisa de mais intimidade com Deus. Né? Eu ouvi uma palavra esses dias falando assim, eu vou para a igreja buscar Deus. Não, queridos. Aí ele fala assim, não, você não vai buscar Deus, você vai com Deus. Porque Deus está a todo tempo com você. Ele acompanha, sabe? Ele está conosco o tempo inteiro. E nós precisamos entender isso. Que não é só a questão, sabe, de no momento difícil eu vou orar. Não, no momento de alegria também eu vou orar. Eu preciso me prevenir para qualquer situação que aconteça em minha vida. Nós precisamos estar amparados pela presença de Deus. E o que nós mais temos de bonito é a presença do Espírito Santo constante conosco. E a finalidade do Espírito Santo é nos guiar, nos consolar, nos guardar, nos proteger, nos orientar. E quantas vezes nós temos recorrido a essa ajuda que Deus deixou conosco. Né? De buscar, sabe, direcionamento do Espírito Santo. De falar com Ele, sabe, de ter um diálogo com o Espírito Santo todos os dias. E que nós esquecemos disso. Do quanto nós precisamos de Deus. Porque nós somos autossuficientes. Porque nós somos conhecedores, nós estudamos. Porque a gente sabe de todas as coisas. Mas mesmo com tudo que nós temos, não vale nada se não for Deus em nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus abre portas. Buscar primeiro o reino de Deus traz salvação. Buscar primeiro o reino de Deus traz libertação. Buscar primeiro o reino de Deus traz transformação, sabe? Traz cura, porque nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Porque nós decidimos buscar Deus para que Ele seja o centro da nossa vida, né? Que Ele ocupe todo o espaço da nossa vida. E a gente vai vivendo milagres. E a gente vai vendo milagres. E nós vamos sendo milagres em outras vidas. Porque Deus nos cura. Deus nos faz também com que a gente seja canal de bênção para outras pessoas. Porque Deus faz com que a gente ande pelas ruas olhando e falando assim, olha, Deus, aquela pessoa precisa de ti. Nós oramos para que haja salvação, porque nós estamos buscando Deus em primeiro lugar. E aí quando Deus preenche a nossa vida na totalidade, nós entendemos que todas as pessoas precisam da presença de Deus. E a gente começa a fazer com que as pessoas também caminhem juntamente conosco.
é buscar Deus, queridos, em primeiro lugar. As nossas necessidades, né? Aquilo que a gente tem, nós precisamos lançar diante de Deus. Nós precisamos sim chegar a Deus, olha, é isso que eu preciso. E ele diz no versículo 30, né? Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Então Deus sabe de tudo que aquilo a gente precisa. Mas Ele quer o nosso coração rendido ao Senhor, dizendo, olha Deus, eu te pertenço. E eu entendo que sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum. Eu entendo que, não, como Moisés fez, aquela oração de Moisés, eu falo, meu Deus, a gente precisa repetir, se tu não for comigo, eu não irei. Sabe, nós precisamos entender que Deus precisa estar conosco em todo o tempo. E nós precisamos também entender que nós temos que ter sensibilidade a ouvir Deus. O que Deus tem falado sobre essa situação? Né? Sobre a questão, sabe, que nós colocamos. A gente tem recebido tantos pedidos de oração em relação à saúde. Eu acho que a gente não teve uma geração que mais tem sofrido em relação a questões físicas. E nós recebemos constantemente. Nós precisamos orar. Responde Deus a oração. Mas que a resposta de Deus seja a vontade dEle. Mas que a resposta de Deus seja o melhor para as nossas vidas. Nós temos vivido também questões financeiras bem complicadas e que tira a paz de família, que muitas vezes destrói família, e nós precisamos interceder, buscar Deus para que essas situações sejam resolvidas, para que o Senhor traga, sabe, estratégia, traga sabedoria para que a gente consiga resolver todas essas questões financeiras, porque o Senhor quer nos ajudar. Mas nós precisamos, queridos, estar à disposição de Deus, dizendo, Deus, o que tu tens para falar comigo? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós em 2024? Né? Ontem a diaconisa Sandra estava falando, né? E nós precisamos disso, sabe? De entender o que Deus tem para nossas vidas, né? O que Deus quer falar conosco, porque nós criamos um projeto, mas nós colocamos Deus nesse projeto. Nós incluímos Deus nesse projeto de 2024. Nós precisamos nos perguntar. Tantas coisas que a gente pensa para nós, para os filhos, né, para a família, para o trabalho, para os estudos, mas quanto Deus está nesse projeto nosso. Então, queridos, Mobilização Buscai, ele nos incentiva a viver esses quase 30 dias de oração, dizendo, Deus, nós queremos entender o que nós temos para 2004, mas eu entendo que a Mobilização Buscai, ela é uma mobilização educativa, que nos diz assim, olha, não é só esses 30 dias, mas isso é para a vida, sabe? Nós estamos sendo educados a buscar Deus todos os dias para aquilo que nós precisamos fazer. Não é para 2024, não é só para janeiro, com entrada em fevereiro, mas é para o ano, é para a nossa vida. Nós estamos sendo disciplinados a colocar Deus em primeiro lugar. A viver, sabe, à disposição da voz de Deus nos conduzindo, que seja pela palavra de Deus, que Deus use alguém para falar conosco, que seja por uma música, mas nós precisamos ter a sensibilidade no coração de ouvir Deus. E Ele diz assim, olha, é por esse caminho que você vai. É dessa forma que você vai resolver. É essa estratégia que você precisa colocar. Quando Ele nos convida a buscar, antes de tudo, o seu reino, e as outras coisas nos serão acrescentadas, as nossas necessidades serão supridas. Pode ser que o que eu quero não venha, mas Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Eu vivo num campo missionário desde que eu nasci. E nenhum dia Deus deixou faltar. Todos os dias Deus supriu. Teve dias que teve banquete, teve dias que não teve, mas Deus supriu. Teve dia que a gente tinha algo bom para fazer, mas tinha dia que não, mas Deus supriu. Porque a vontade de Deus é suprir todas as nossas necessidades. É cuidar de nós naquilo que nós necessitamos. Vai vir mimos, vai vir muita coisa boa de Deus. Vem, queridos.
Mas Deus não vai deixar faltar na vida de nenhum de nós aquilo que nós precisamos. Buscar primeiro o reino de Deus. Foi do céu essa mobilização, para que a gente viva buscando a vontade de Deus todos os dias. Para que a gente entenda e falar assim, olha, porque é muito fácil a gente recitar o versículo e dizer assim, olha, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus para mim, eu preciso dizer todos os dias, é boa, perfeita e agradável. E eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Mas a dele, para mim, é boa, é perfeita e agradável. Que a gente entenda isso, sabe, queridos, todos os dias. De viver a presença de Deus. De buscar Deus todos os dias, sabe, com essa alegria de independente de qual seja a resposta que venha de Deus. Nós falamos, Deus, obrigado, porque é o cuidado teu comigo. Que a gente possa buscar Deus, sabe, queridos, de forma que a gente viva Atos. Atos 1, eu gosto muito. Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que sejamos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida, que a gente possa dizer para todo mundo, olha, esse é o melhor lugar para se estar, na presença de Deus. Que seja assim as nossas vidas, sabe? Que a gente seja cheia de poder, cheios do poder de Deus, para poder transformar a vida de outras pessoas através da presença do Espírito Santo em nós. Sabe? Carregando essa presença maravilhosa, onde você chega, as pessoas olham e falam assim, olha, tem um brilho diferente em você, tem algo diferente em você, mas porque você decidiu buscar Deus. Porque você decidiu estar na presença de Deus e ouvir a sua voz te conduzindo todos os dias. Que Deus nos abençoe a prosseguir, sabe? Não só esse início de mês, não só esse início de ano, mas que todos os dias da nossa vida, Lucas 12:31, seja na nossa vida constante, dizendo, olha, eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, porque eu sei o Deus em que eu sirvo, eu sei em quem eu creio e eu sei que Ele estará comigo todos os dias. Amém, queridos? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos chama, Senhor, para Te buscar, para colocar, Senhor, a Tua presença em primeiro lugar, para poder, Senhor, termos, Pai querido, essa convicção que é Tu que cuida de nós. Que por mais, Senhor, que nós nos mobilizamos, que nós andamos, que saímos, mas nós temos a certeza que é Tu que nos conduz, que é Tu, Senhor, que está à nossa frente, e é Tu, Senhor, que responde às nossas orações. Que não é, Senhor, pela nossa força, mas é porque é o Senhor que está conosco, porque nós entendemos, Senhor, que a Tua vontade é a melhor coisa para as nossas vidas. E nós Te adoramos, Senhor, pela Tua presença conosco nesta manhã. Te adoramos, Senhor, pela liberdade que temos de Te adorar, Senhor, e de Te buscar. Deus, que a gente possa aproveitar cada momento de nossa vida para buscar a Tua presença e para termos, Senhor, essa sensibilidade de Te ouvir e entender, Senhor, a Tua palavra para as nossas vidas. Cuida do nosso coração, cuida da nossa alma, cuida do nosso corpo, Deus, para que possamos continuar, Pai, vivendo em adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.